Bom dia a todos e todas, sejam bem-vindos e bem-vindas ao segundo dia do seminário Alteridades Vegetais, Emaranhamentos Multiespecíficos com as Plantas. É um prazer estar com todo mundo aqui. A gente vai começar projetando um vídeo. Para a gente começar com uma boa chave, a famosa chave de ouro. O vídeo é um documento de performance, da performance Jardim de Passagem, de 2014, realizado pela Teresa Silvert, que está aqui presente com a gente. E logo em seguida a gente dá início à terceira mesa, que será mediada pela Diana. É isso.
Olá, bom dia. Então, a revista Cadernos de Campo e o Centro de Estudos Ameríndio Sesta damos a bem-vinda à terceira mesa do evento Atividades Vegetais, emaranhamentos muito específicos com as plantas. Eu sou Diana Gomes e farei a mediação dessa primeira mesa do dia. Essa proposta de abrir caminhos para discutir as agências de seres vegetais, dessas relações sempre complexas entre plantas, política, economia, dimensões sociais e culturais. Isso também nos levou a trazer diversas áreas. E hoje temos uma mesa bilíngue. A primeira pessoa que vai nos acompanhar hoje é a Miriam Nascimento, uma cientista política peruana. Ela estudou, é mestre em Política Pública e Desenvolvimento pelo Instituto de Estudos Sociais, na Holanda, e no Instituto de Barcelona de Estudos Internacionais, na Espanha. Ela atualmente desenvolve sua tese de doutorado acerca da problemática do cultivo da coca e identidades camponesas na Colômbia. O título da comunicação dela é Coca, Campesinato e Mestizaje na Colômbia. Então, Miriam, la palabra es tuya. Hola Diana, muchas gracias. ¿Se ve la presentación? Sí se ve. Perfecto. Ok, entonces, bueno, mi nombre es Miriam, sí, el título de mi ponencia es Coca, Campesinos y Mestizaje en Colombia, y quisiera comenzar la presentación poniendo en primer plano a la coca, ¿no? A la planta, y diciendo que esta es una planta controversial. Aunque la coca es una medicina ancestral, medicina andina ancestral consumida de manera tradicional en diferentes pueblos andinos, la planta también es materia prima para la producción de cocaína, ¿no? Colombia es el primer productor de cocaína del mundo, y ahí son los campesinos mestizos la principal población dedicada al cultivo de coca dirigida al narcotráfico, ¿no? Y la entrada del cultivo de coca a sus vidas, el cultivo ilícito de coca a sus vidas, acarreó una serie de alteraciones culturales e identitarias que son justamente el objeto de mi presentación hoy día. Mientras algunos cultivadores con poca tierra buscan resistir al narcotráfico y sostienen que el cultivo de coca menoscaba lo que ellos denominan su cultura campesina, otros campesinos con más tierra, con más hectáreas, se distancian de una identidad campesina tradicional, reclaman ser campesinos cocaleros y aspiran a ser empresarios de la coca, reivindicando la producción de cocaína como actividad económica válida. Entonces, en este marco yo me pregunto, ¿qué es lo que significa ser un campesino mestizo en contextos de cultivo ilícito de coca en Colombia? En esta presentación voy a intentar dar respuesta a esta pregunta enfocándome en la capacidad de la planta para transformar identidades mestizas. Y específicamente por cuestiones de tiempo me voy a enfocar solamente en el segundo grupo de campesinos, quienes luego de un tiempo de dedicarse al cultivo expresan haber devenido en campesinos cocaleros o empresarios de la coca. Y para esto voy a presentar data, evidencia empírica de un trabajo etnográfico que he realizado por 15 meses en una comunidad que se llama Lerma, que está en el departamento del Cauca. Entonces voy a analizar cómo durante el cultivo de coca los campesinos interactúan con la planta configurando formas de cuidado y hábitos interespecie a partir de los cuales yo digo que emergen identidades campesino-mestizas. Entonces, en esta presentación me voy a aproximar al cultivo de coca como una práctica semiótica, políticamente transformadora, para argumentar que durante esta actividad ciertas cualidades de la planta producen activamente identidades campesinas. Sostengo en particular que las propiedades cocaínicas de la planta indexan un proceso de mestizaje tendiente al blanqueamiento y que es propio de un acercamiento empresarial a la producción cocalera. Entonces, de esta manera voy a destacar a la coca como un motor articulador del mestizaje en Colombia o como una planta que canaliza formas de conectar el mundo andino con el occidental. Entonces, ¿cómo explicar estos enmarañamientos entre personas y plantas alrededor de la idea del mestizaje? Para eso me inspiro en algunas perspectivas teóricas y metodológicas que voy a describir rápidamente.
Primero, la antropología posthumanista. Me inspiro en trabajos como, por ejemplo, trabajos como el de Eduardo Pong, Anna Tsing, Marisol de la Cadena. Y esta perspectiva básicamente da cuenta de un acercamiento etnográfico o a encuentros entre humanos y no humanos, con la finalidad de arribar a un reposicionamiento del humano o una apertura hacia la consideración de otros seres vivos en el análisis etnográfico. En particular, etnografías, por ejemplo, multiespecie, han resaltado cómo diferentes sociedades son moldeadas por especies que conviven con los seres humanos a diario, por ejemplo, mascotas, plantas, pero también virus y bacterias, por ejemplo. Entonces, mi trabajo dialoga con este tipo de trabajos para estudiar las identidades mestizas de campesinos y comprender cómo estas son producidas en interacción con la planta. Entonces, propongo también un reposicionamiento del humano y una apertura hacia la planta, dado que en trabajos anteriores las identidades de campesinos cocaleros han estado siempre entendidas en relación con actores humanos, ¿no? Por ejemplo, con el Estado y con grupos armados, pero nunca se ha visto la identidad de los campesinos en relación a la planta, ¿no? Por otro lado, también mi trabajo se basa en la semiótica material como metodología, y la cual me va a ayudar a estudiar las identidades mestizas como el resultado de un proceso de significación en los que participan tanto campesinos como la planta. Me inspiro en el trabajo de Charles Sanders Peirce, en antropólogos como Nancy Moon y nuevamente en Eduardo Pong, quienes sitúan la representación y la semiosis en mecanismos más amplios que los del universo humano o en procesos representacionales que van más allá del lenguaje. Bajo este marco, seres no humanos, son capaces también de representar la realidad y crear significado, ¿no? Y para entender cómo es que la coca construye significado, me baso en este marco semiótico expandido propuesto por Peirce, en donde él considera no solamente a los símbolos, sino también a los índices y a los íconos, ¿no? Entonces postulo que conceptos como la identidad campesina y el mestizaje emergen de relaciones icónicas e indexiales más primarias que los campesinos establecen con la coca. Se trata, digo yo, de enmarañamientos de significado o cadenas semióticas por las cuales la coca como signo toma el lugar de la identidad campesina mestiza. Y en particular argumento, como ya he mencionado, que ciertas cualidades de la coca son tomadas como la referencia más básica desde donde emerge la experiencia del mestizaje. Finalmente, también mi trabajo bebe de la economía política, es algo que no se puede desdeñar, ¿no? Postulo que la semiótica y el lenguaje se encuentran insertos en estructuras y relaciones políticas económicas. Y por este motivo mi trabajo también se inspira en los estudios agrarios críticos y su atención a la tierra, al suelo y a las relaciones sociales. Postulo que en el Cauca y en particular en Lerma, que es la comunidad que estudio, existen dos clases de campesinos que cultivan coca para el narcotráfico. Por un lado están aquellos que no tienen tierra o que tienen poca tierra y que en algunas circunstancias se ven incluso obligados a vender la poca tierra que tienen. Y por otro lado están aquellos que tienen más tierra y tienen más capital y buscan extender sus posesiones a finalidad de generar una producción de coca mayor, ¿no? En esta presentación, como ya he mencionado, voy a enfocarme en este segundo grupo de campesinos que dicen haber devenido en empresarios de la coca. Bien, entonces, antes de comenzar a mostrar, digamos, la evidencia etnográfica, quisiera decir una breve descripción de la coca, a la que yo considero como dicotómica, ¿no? La coca, bueno, es una especie originaria de los Andes amazónicos. Hay dos especies que producen cocaína, las cuales cada una tiene dos variedades. Entonces estamos hablando de cuatro plantas diferentes que producen cocaína. Y bueno, diferentes pueblos en la región andina han consumido la planta de manera tradicional y múltiples estudios han dado cuenta de su rol ceremonial, religioso y cultural para los pueblos andinos. Sin embargo, también la coca es fuente de cocaína, es un alcaloide tropano que causa una poderosa actividad estimulante y anestésica en el sistema nervioso central del cerebro. Este alcaloide activo de la cocaína fue aislado de la planta por científicos alemanes a finales del siglo XIX a través de una serie de procesos químicos de purificación, ¿no?
Y por todo ello y por todos estos motivos, la coca es, como digo, compleja y dicotómica, ¿no? Mientras es la fuente para la comercialización de una droga ilícita, potencialmente dañina y principalmente consumida en el mundo occidental, la planta también es por excelencia medicina andina ancestral, ¿no? Entonces por eso propongo yo ver a la planta como un punto de encuentro semiótico entre el mundo occidental y el andino, o como un puente que articula lo moderno y lo ancestral y que se erige como la referencia más básica para la construcción de identidades campesino-mestizas en Colombia. Bueno, Lerma es la comunidad que estoy estudiando, está al sur del Cauca, del departamento del Cauca, es el suroccidente colombiano. Lerma cuenta con alrededor de 2.000 habitantes, la mayoría de ellos campesinos mestizos. Y algo particular de Lerma es que la coca ahí se ha consumido desde siempre. Un campesino del pueblo, de hecho, al recordar la época del consumo tradicional o mambeo, menciona que los campesinos de entonces estaban a un paso de ser indios, dado que la coca los acercaba a prácticas de consumo consideradas ancestrales. Hoy en día, sin embargo, la mayoría de campesinos ha olvidado esta costumbre, ya que alrededor del 90% de la familia se dedica exclusivamente al cultivo para el narcotráfico y han dejado el consumo tradicional, pero el consumo tradicional es parte de la historia del pueblo, ¿no? El trabajo el tamaño promedio de los lotes en Lerma es de 0.5 a 1.5 hectáreas, básicamente son pequeños campesinos, pero hay un grupo que tiene un poco más de tierra, que es alrededor de 5 hectáreas, y ellos son los dueños de las cocinas o los laboratorios donde se produce la PBC, que es la pasta básica de cocaína, ¿no? Y ese es el grupo al que me voy a referir ahora en particular. Algo también importante a considerar es que el Ejército de Liberación Nacional, o el ELN, es el grupo armado que está, digamos, a cargo de la gobernanza de ese pueblo, ¿no? En este momento. Bien, entonces aquí voy a pasar a describir ahora la construcción de identidades campesinas a partir del cuidado de las semillas, ¿no? Las semillas de coca para la producción de cocaína tienen 3 características físicas centrales que se diferencian de las semillas, digamos, para el consumo tradicional. Y en primer lugar es que tienen más calidad y cantidad de cocaína, del alcaloide. Su crecimiento es más rápido y su tiempo de vida es más breve, ¿no? Y por eso algunos campesinos se refieren a estas semillas como semillas mejoradas. Entonces, aquí yo argumento que en el marco del cuidado de estas semillas, los campesinos que aspiran a ser empresarios de la coca identifican icónicamente coca con cocaína, reduciendo la planta al alcaloide. Y es esta propiedad lo que constituye un espacio-tiempo que yo considero como cocainizado, ¿no? Se trata de un espacio-tiempo que es percibido como sobreestimulado y expandido u orientado hacia el exterior y hacia el futuro. Entonces, mediante cadenas semióticas de significado, los campesinos asocian esta forma de experimentar el tiempo y el espacio con la adopción de modos de vida occidentales y urbanos, modos de vida que indexan un proceso de purificación o limpieza de cualquier reminiscencia identitaria nativa. Entonces, en otras palabras, al igual que la coca es aislada o purificada de sus referencias indígenas en su conversión a la cocaína, yo postulo que los campesinos experimentan un proceso similar de transformación identitaria al cultivar la planta ya no como medicina andina ancestral, sino como mercancía para la exportación y el narcotráfico. Entonces, este proceso da cuenta de una pérdida de identidad considerada como nativo local, y que muchos campesinos refieren con la noción de desarraigo, ¿no? Entonces, aquí me voy a enfocar en la experiencia de un campesino al que, para fines de esta presentación, vamos a llamar Jacinto, es su seudónimo, y que él es uno de los campesinos con más tierra y que quiere expandir su negocio hacia otros municipios, ¿no? Entonces, con la finalidad de obtener más cocaína de la manera más rápida, Jacinto trabaja, como ya he mencionado, con semillas mejoradas. Este tipo de semillas no son producidas por el campesino, sino que son seleccionadas mediante polinización controlada por actores externos al pueblo, y que los campesinos refieren que hacen parte de los eslabones más altos del narcotráfico.
Cada cierto tiempo llegan nuevas semillas con nombres diferentes a Lerma y que prometen tener más productividad de cocaína y más calidad también. Jacinto comenta que luego de que las semillas llegan, él las adapta a las condiciones climáticas del territorio, calibrando cuál de ellas tiene un mejor comportamiento en términos de producción de cocaína. Sin embargo, esta adaptación se da solo de manera temporal, por lo que es difícil que los campesinos desarrollen una afinidad por una variedad en particular. Los campesinos asocian estas semillas mejoradas con una forma acelerada de vivir, cada vez más desvinculada del pueblo. Y aquí voy a citar las palabras de Jacinto, ¿no? Él dice: cuando uno se mete a cultivar coca, uno cambia. Uno empieza a buscar cómo sacarle más rinde a la mata para ganar más. Primero viene una semilla, luego otra, la que dé más cocaína. Todo es el rinde. Es ahí que a veces uno se mete en un círculo vicioso de ganar más y de manera más rápida, pero también de gastar más. Es querer una vida mejor, como la moto, el celular, tal vez algunos le meten al alcohol, pero también luego es querer sacar a los pelados, que son los hijos, a la ciudad para que estén mejor y que no se queden como simples campesinos. Fin de cita. Entonces, como se desprende de las palabras de Jacinto, en esta forma de sembrar, los campesinos desarrollan una identidad total entre la planta y la sustancia, lo que se expresa cuando Jacinto dice todo es el rinde, ¿no? Que es la productividad cocaínica de la planta. Este énfasis en el rinde desencadena, postulo yo, una serie de alteraciones en la forma de habitar el espacio y de experimentar el tiempo y de vivir la propia personalidad campesina. Un aspecto central de estos cambios personales es que son asociados a las propiedades cocaínicas de la planta, ¿no? El tiempo se experimenta como acelerado, lo que se manifiesta en el continuo reemplazo de las semillas por semillas más potentes. El espacio se encuentra orientado hacia el exterior, porque las variedades siempre vienen de afuera. Y el campesino solamente las adapta temporalmente, desvinculándose del posterior desarrollo de la planta. Entonces, al utilizar estas semillas, la mentalidad del campesino se transforma. Sus ambiciones económicas son constantemente desechadas para dar lugar a nuevas. Y Jacinto quiere ir en busca de más tierra, a otro lado donde pueda cultivar más coca. Sus deseos personales se vinculan más a la ciudad y se desligan de las costumbres de su pueblo. Por otro lado, otra característica de esta forma de cultivar es que la mayoría de campesinos reproducen las semillas por esquejes, que es un tipo de reproducción en donde se utilizan, bueno, estos tallos, ¿no? Los esquejes son un tallo de una planta, el cual es cortado para luego ser introducido en el suelo a fin de que enraíce la planta con intención de reproducir la planta, ¿no? Se trata de una forma de reproducción asexual o vegetativa y que no necesita fecundación. Lo importante es que este tipo de reproducción es ideal para obtener la mayor cantidad de cocaína de las semillas de coca, dado que aquí las plantas se convierten en clones idénticos uno del otro, lo que incrementa la productividad. Entonces, en otras palabras, esto uniformiza la producción agraria enfocándola en la reproducción de una sola especie, ¿no? La finalidad es que las plantas no compitan con otras en el espacio y que puedan desarrollar rasgos más deseables, en este caso obviamente la cantidad de cocaína. Para Jacinto, la reproducción por esquejes ha transformado las formas campesinas de entender el territorio en Lerma. Y aquí lo vuelvo a citar, ¿no? Él dice: la mayoría cultiva con injertos de coca, las estacas. Solo algunos usan realmente semillas, ellos son los menos. Las estacas son solo de coca. Por eso, vea, casi todo el pueblo es coca. Algunos dicen que parece un cáncer que se expande porque son pocos los que tienen un guineo, una yuca, una caña. Casi nadie. La coca está acaparándolo todo. La gente se vuelve avara y quiere tumbar más monte. Y más allá, que es para montar el negocio en Cali, que para comprar la casa. Y muchos lo han logrado. Y no necesariamente está mal, ¿no? Porque, ¿por qué no aspirar a más? Pero antes había más bosque, ahora todo es coca. Fin de cita. Entonces, las palabras de Jacinto expresan también una identificación total entre el pueblo y la planta, ¿no? La coca totaliza el espacio, extendiendo su presencia al punto de que el pueblo mismo se confunde con la planta, pero a su vez lo transforma en un cáncer que se expande, según Jacinto, ¿no? Lo importante, lo que yo quiero resaltar aquí, es que este acaparamiento del espacio se ve reflejado también en un cambio del carácter campesino, ¿no?
Al igual que la coca se expande, el campesino busca ir más allá y también expandir sus negocios en la ciudad, ¿no? Finalmente, los campesinos tratan las semillas mejoradas de coca con un paquete tecnológico verde, que es compuesto por fertilizantes, pesticidas, herbicidas y abundante agua. Luego de preparar la tierra, los campesinos sumergen las estacas de coca en agroquímicos que les servirán para repeler insectos y hongos. Seguidamente siembran las estacas y las cubren con un plástico o fibra sintética, y cuando la planta está en un promedio de 7 centímetros de alto, los campesinos le quitan todo aquello que consideran maleza y les aplican fertilizantes para mejorar la cantidad de las hojas, la calidad de las hojas y la cantidad. Luego les vuelven a echar fungicidas y herbicidas, entre ellos el glifosato, y la idea de la utilización de este paquete verde es desaparecer o limpiar todo aquel organismo que podría competir con la coca. Y esta limpieza se hace con la finalidad de robustecer a la planta para que produzca más cocaína, ¿no? Entonces, al querer alcanzar constantemente mayor productividad cocaínica, una práctica común de los campesinos es que necesiten progresivamente utilizar más y nuevos agroquímicos, dado que cada cierto tiempo las especies de insectos se vuelven más resistentes a los agroquímicos que se utilizan, ¿no? Entonces, según Jacinto, los frecuentes cambios de agroquímicos para obtener más cocaína se dan cada vez más rápido, lo que de alguna manera también ha influido en su mentalidad empresarial, ¿no? Y aquí cito nuevamente a Jacinto. Él dice, tenemos que mantenernos siempre al tanto de los cambios en el paquete tecnológico. Siempre salen nuevas sustancias que ponen a las plantas más vigorosas, y esto se ve en las raíces, en los tallos. Además que hay insectos que se hacen más resistentes. La coca tratada tiene harto cogollo y su color es de un verde más intenso. Además bota más hojas, son más frondosas. La idea es limpiar el suelo para que dé más cocaína. Si empiezas a usar el químico, tienes que continuar para que la tierra dé más, porque además aquí la tierra es muy mala, es bien estéril. Hay que tener una mentalidad empresarial de avanzar para sacar más. No vas a querer, nuevamente dice, quedarte siendo un campesino nomás. Cierro cita, ¿no? Entonces, de lo dicho por Jacinto, se desprende que el trabajo con agroquímicos para producir más cocaína también acelera el espacio-tiempo del cultivador, quien tiene que estar siempre al tanto de los nuevos productos que salgan al mercado para fortalecer a sus plantas y para limpiar los suelos, dado que la continua utilización de los mismos fertilizantes podría generar resistencia a los insectos y plagas, ¿no? Entonces aquí yo subrayo que este tipo de prácticas de purificación de suelos y organismos para la producción de cocaína provocan similares procesos identitarios de purificación personal. Jacinto afirma que no desea quedarse siendo un simple campesino, sino que para él es necesario transformarse en empresario siempre atento a la productividad. Y ello implica la adquisición de nuevas habilidades y aprendizajes y el olvido de otras. Y aquí paso nuevamente a otra cita en donde él habla de estos conocimientos, ¿no? Jacinto dice, con los agroquímicos no es necesario estar pendientes del ciclo lunar. Los que no cultivan coca todavía andan pendientes de esa vaina, de sembrar en luna nueva. Nosotros no perdamos tiempo con eso. A nosotros solo nos interesa que haya agua y que no haya ningún árbol, porque la coca necesita mucho sol para que no compita con otras plantas. Todo lo demás lo resolvemos con agroquímicos. No necesitamos meter pala como antes, solo le metemos fungicidas al suelo para dejarlo bien limpio. Si una variedad no da como otra, la cambiamos. Hay que aprovechar la bonanza de ahorita para salir, comprarle el edificio fuera, que la hija aprenda inglés, todo eso. ¿Me preguntó usted por el arraigo? No, pero es que aquí, pero es que ¿quién no quisiera salir de aquí? Termina con esta pregunta, ¿no? Entonces, como vemos, los saberes ancestrales no son valorados en este esquema de cultivo. Entonces, aquí yo subrayo que esto trata de un proceso de purificación y limpieza, digamos, epistémica, que provoca una desvinculación por parte de la planta y del cultivador de su conexión con la tierra y los astros. Como lo ha dicho él, los campesinos ya no están al tanto del ciclo lunar, por ejemplo. Y bajo este esquema, la coca se adapta a condiciones ambientales artificiales al ser protegida constantemente de todo aquello que es considerado como peste.
Esto impide a la planta interactuar y establecer relaciones con los demás organismos existentes en el lugar, en tanto que todos son entendidos como potencial competencia. Y es así como la planta entonces deviene, digo yo, en una entidad aislada para la obtención de cocaína. Entonces, el campesino al ver la planta como esta identidad discreta exclusivamente para la producción de cocaína, él también se encuentra imposibilitado de alguna forma de asumir su punto de vista. Entonces ocurre lo que Eduardo Kohn llama alienación monádica, un desarraigo de la ecología relacional de los seres que constituye el cosmos, como él lo dice en How Forests Think. Solo quiero entonces finalizar subrayando que este desarraigo existente entre el campesino y plantas y otros seres recae en un tipo de relación que está cocainizada, digo yo, la cual se constituye como base material para el desarraigo identitario que menciona Jacinto y que siente con Derman. Jacinto, al igual que otros campesinos, dan cuenta de la pérdida de una serie de costumbres, de prácticas que son consideradas nativas o tradicionales respecto a la tierra y a la coca. Prácticas que han sido suplantadas por formas de cultivar que no son propias del lugar. Entonces, Jacinto deja de ser un campesino que, como muchos decían, que está a un paso de ser indio y que mambeaba coca, para convertirse en un empresario de la coca que limpia las malezas y fumiga las plantas con agroquímicos para que boten más rinde. Entonces, en este proceso, Jacinto adopta una serie de aspiraciones que lo abstraen del lugar y lo conectan con aspiraciones materiales ligadas al mundo occidental. Aunque los campesinos no hagan directamente referencia a nociones raciales, yo quisiera proponer que este fenómeno debe entenderse como un proceso de mestizaje tendente al blanqueamiento, en tanto que desliga a los campesinos de sus conexiones con las dimensiones nativas de la planta y de la tierra, para conectarlo con una sustancia prioritariamente consumida en el mundo occidental. En otras palabras, entonces, la identificación icónica entre coca y cocaína constituye la base para la pérdida de conocimientos campesinos, para la cocainización del espacio-tiempo y pues también la base de la experiencia mestiza del desarrollo. Finalmente, terminar con estas conclusiones, ¿no? En este trabajo hemos intentado dar respuesta a qué significa ser un campesino mestizo en contextos de producción ilícita de coca. Me he fijado solamente en un grupo de los campesinos mestizos que existen, como he mencionado, los que tienen más tierra y tienen más capital, ¿no? Y hemos, digamos, analizado la situación racial del campesino mestizo como categoría de identidad. Y postulamos que en contextos de producción ilícita, este grupo de campesinos definen su identidad mestiza a partir de interacciones diarias con la planta, interacciones que están cargadas de significado y a través de los cuales los campesinos se distancian o purifican de toda posible reminiscencia de individualidad. Entonces, quería concluir con eso y nada, muchas gracias. Gracias, Miriam. Entonces, ahorita continuaremos con las presentaciones y te invitamos pues, a que te acompañes al debate. Bom, eu esqueci de falar que o nome dessa mesa é Plantas Daninhas e Monoculturas Urbanas. Daí um pouco a apresentação da Miriam, depois a gente vai ter um debate com ela e eu vou tentar fazer essa mediação bilíngue. Agora a gente vai convidar a Gisele Biegerman, desculpa se não está nesse nome correto. Ela é artista e professora livre docente da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP. Pesquisa preservação de arte digital, arte e ativismo na cidade em rede e as estéticas da memória no século XXI. O título da comunicação é Daninhar o Mundo é Preciso, do Jardim Eugênico às outras possíveis naturezas errantes. Então, por favor, sim, você tem a apresentação. Você viu que eu...
que isso, tudo bem do jeito que você tinha feito, porque o problema é que eu tudo esse você dá uma ajeitada na minha. E controla meu tempo, eu acho que tá bem. Às vezes eu me empolgo e começo a falar de outra coisa. Gisele, a gente vai pedir para você falar no microfone, que a gente está gravando. Tá ótimo. Eu vou, bom, além de cumprimentar vocês, aqui eu acho que nós estamos numa distância razoável, eu vou tirar a máscara. Um bom dia a todos, todas e todes. É um prazer estar aqui com vocês. Eu queria agradecer ao convite da revista Cadernos de Campo, à professora Marta Rosa Amoroso pela oportunidade de conversar com vocês e em especial ao Joaquim, que foi com quem eu trabalhei, eu dei trabalho nos últimos meses. Eu estou ficando a pior para responder e-mails e qualquer outra coisa. Bom, é um prazer também, porque é um tema que eu venho debruçando aí já há 1 ano e meio, e inclusive desde que eu fiz o projeto, que eu iniciei o projeto Botânica Tirânica, que resultou numa primeira etapa numa exposição, primeiro aqui em São Paulo, no Museu Judaico, depois em Karachi, no Paquistão, e que, enfim, está se desdobrando para outras frentes. Eu estou deixando um catálogo para a biblioteca, eu adoraria distribuir, mas eu não tenho, então eu só estou deixando um exemplar, porque acho que algumas coisas não vão ficar tão claras na minha apresentação. Essa discussão sobre daninhas, sobre monoculturas, ela chama muita atenção, a começar pelo próprio nome, né? Porque é algo a se perguntar o que são daninhas, afinal. Né? E daninhas, elas são não só um substantivo, né? A daninha, mas ela é um qualificativo, é um aditivo, a erva que é daninha. A daninha é tudo aquilo que causa dano, é aquilo que é mau e perverso, que é travesso, que é endiabrado, ela é danosa, nociva, perniciosa, maléfica, deletéria, nefasta, ela é malvada, ela é maligna, ela é desumana, ela é colérica, né? Porque ela se expande, e ela também pode significar uma pessoa inquieta, uma pessoa danada, um fruto da danação, da maldição. É engraçado, é curioso perceber que isso não acontece só em português. A daninha é a mala hierba. A daninha é mala hierba em catalão, mala hierba em espanhol, ou em castelhano, ela é mauvaise herbe. Em francês, ela é unkraut.
em alemão, ela é weed em inglês. É muito recente esse fenômeno de weed ser um sinônimo de maconha. Isso é um slang hipster, né, que vem crescendo ao longo dos anos 90, mas weed, tradicionalmente, é qualquer planta que não possa ser valorizada porque ela não tem nenhum uso e nenhuma beleza. É um pouco algo a se pensar o que é isso que não tem uso, que não tem um valor de uso e nem de beleza. Até porque, cientificamente, daninhas não existem. Ervas daninhas não são uma categoria científica, não existe isso na taxonomia contemporânea, nem nunca existiu. E o que nós podemos entender é que essa erva daninha, que não se refere nem a nenhum lugar, em nenhuma espécie ou gênero ou categoria, elas são historicamente essas plantas que não têm função na economia extrativista. A daninha, em síntese, ela é, por um lado, uma planta que cresce onde nenhum humano a quer, supostamente, e a sua qualificação, inicialmente como malaiana, depois é que se extremiza na língua portuguesa como daninha, que é o produto da nação, da maldição, ela é uma das heranças mais incontestes do colonialismo, que não por acaso está no DNA daquilo que a Donna Haraway definiu como o plantation seno. É uma coisa indissociável da outra. Precisa entender esse plantation seno como, em linhas gerais, como um complexo biopolítico, biotécnico e biocultural. Essa complexidade desses atributos que se jogam de um lado para o outro fazem com que não seja possível nós isolarmos a ideia de daninha, seja ela na língua em que for, de todo um processo de migração forçada de plantas que são e foram escrutinadas por cientistas, naturalistas, né, chamados eufemisticamente na literatura mais tradicional como viajantes. Viajantes somos nós, né? Esses cientistas eram cientistas que vinham às Américas, à Oceania, ou aquilo que se converteu nas Américas, na Oceania, em nome de seus reis, acompanhando expedições que não raras vezes são expedições de demarcação de limites. Fazem uma coleta brutal dessas espécies que tem na sua expressão estética algo que neutraliza essa violência, não só por um certo, do ponto de vista da beleza propriamente dita dessas formas. É um pouco difícil não se encantar com essas aquarelas, com esses desenhos que são produzidos entre o século XVIII e o século XIX, mas são desenhos que uniformizam a natureza de forma que todas as plantas praticamente têm o mesmo tamanho. É muito difícil, ao olhar um desses desenhos, que você seja capaz de identificar a escala dessa planta.
né? Muitas vezes é uma plantinha desse tamanho, uma florzinha minúscula, muitas vezes é uma planta gigantesca, mas todas vão ocupar a mesma escala de uma página um pouco maior do que A4. São desidratadas, empilhadas e distribuídas em bibliotecas. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de visitar o herbário da botânica aqui na USP, é imperdível, né? Como essas pilhas e como elas são convertidas em um documento tão violento quanto a violência da bidimensionalidade dos arquivos documentais, né? Elas são arquivadas nesses lugares, isso constitui o modelo do Jardim Botânico, que é também uma experiência, em geral, na nossa educação, tratada como uma experiência amena, uma experiência de estar na natureza em pleno contexto urbano, e é um bolsão de violência colonialista, onde as plantas vão seguir essa ordem que a Anna Tsing chamou dessa militarização das plantas nas plantations, né, no livro Fricções, mas que isso vai aparecer também no Jardim Botânico, né, onde todas as plantinhas vão ser alinhadas, podadas, equilibradas e gramadas, né, para que entre os seus espaços, para evitar que se desestabilize essa visão idealizada da natureza, né? Nesse contexto, é que aos povos originários é negada não só a posse material, né, nesse contexto de economia extrativista, não só a posse material, mas também a posse simbólica da natureza. Na organização científica do mundo pós-Linneu, pós-taxonomia clássica, o jatobá, por exemplo, que deixa de ser a árvore dos frutos duros, né? Essa que é a tradução do jatobá, mas que é importante aqui pelo peso do sagrado que a árvore tem para os povos originários pelos seus poderes de cura, e vai se tornar, na nomenclatura científica usada até hoje em latim, Inea corbaril, né, que é uma referência direta ao ímen feminino pela rigidez dos frutos do jatobá. Eu poderia ainda lembrar aqui do pau-brasil, que é outra apropriação, selando a identidade, né, do processo de colonização do país, que é o único país planta do mundo. Como o único país planta pode ter uma relação tão devastadora com as suas próprias florestas? É algo bastante desestabilizador. Ou exemplos mais radicais, como o da palmeira imperial, que é um dos absurdos da nomenclatura popular mais evidentes, né, da língua portuguesa, e assim traduzida para todas as línguas, né? Como se a palmeira, que foi um símbolo do Império Português, e cuja primeira palmeira teria sido plantada lá no Jardim Botânico, no Rio de Janeiro. Infelizmente, a gente não tem tempo aqui para se deter nessas nuances da nomenclatura. O catálogo que eu estou deixando aqui é justamente sobre um trabalho num corpo a corpo direto com essas questões de nomenclatura, mas é importante a gente nós chamarmos a atenção para esses fenômenos de como a taxonomia e a sua relação com a nomenclatura organizam o mundo científico, porque essa taxonomia e essa
a botânica como um todo e o saber taxonômico em particular são as tecnologias de poder que vão alicerçar as plantations e que vão converter o mundo vegetal dentro dos jardins botânicos ou nas plantations numa espécie de espaço neutro, alinhado e dentro desse espaço preconceitos raciais, religiosos e culturais serão projetados. Né? Eu fico até constrangida aqui na Casa da Antropologia, na USP, de lembrar o quanto essas matrizes vão ser fundamentais, por exemplo, para o pensamento, ou como eles vão se relacionar com o pensamento antropológico nas suas origens, do Blumenbach em diante, pelas séries de crânios e inteligibilidade do mundo. A raiz dessa percepção e desse imaginário vem da botânica e o primeiro pensador a fazer essa compreensão da humanidade a partir de uma visão taxonômica e evolutiva é ninguém mais, ninguém menos do que o próprio Linneu, o famoso pai da taxonomia clássica, que uma das suas grandes obras de síntese, né, o Sistema Natura, ele define e agrupa, distribui os grupos que compõem a humanidade, onde no topo estariam os europeus, brancos, portanto, que são os inteligentes, os asiáticos, que ele particulariza como os amarelos, que são desatentos, os indígenas, que são os americanos em latim, né, e vermelhos, como ele destaca depois, que são os indígenas que as referências vêm das Américas, e que são os teimosos, e o ponto mais básico dessa cadeia evolutiva, que seriam os negros preguiçosos. O quanto essas teorias evoluem no espectro das ciências do século XIX como justificativa e legitimação da escravização africana, nós sabemos. Mas o que eu gostaria de chamar aqui é que não é difícil de entrever nessa genealogia do preconceito o quanto o pensamento eugenista, a eugenia, que foi central depois no nazismo, foi fundamental ela é fundamental para se compreender nessa articulação da projeção do imaginário botânico como um imaginário que se consolida socialmente e que depois se transforma numa das políticas de terror de Estado mais gritantes e mais opressoras. Né? É bom lembrar aqui que como vocês devem ter percebido nesse vídeo, o pai de Eugenia, eu vou tentar passar de novo, o pai, não por acaso, o pai da eugenia, o Francis Galton, dizia que a humanidade era um jardim e que os governantes tinham que ser conclamados a exterminar as suas ervas daninhas. Quem são essas ervas daninhas? Esse é o raciocínio do século XIX, mas que vai ter um impacto bastante importante no âmbito brasileiro. Gostaria também de lembrar aqui, sem nenhum orgulho, que o Brasil foi um dos primeiros a ter sociedades eugênicas e tinha um prêmio que antecedeu o bebê Johnson, que era o bebê eugênico, e numa carta do Monteiro Lobato
ao Kell, que era o próprio o presidente da Sociedade de Eugenia, falava: meu caro Kell, a humanidade precisa de uma coisa só, poda. Né? Ou seja, essas vinhas que são quem? São as mulheres, né? Isso vai se revelando no âmbito da nomenclatura, tanto científica quanto popular. Aqui eu queria me concentrar no popular, que é onde você vai vendo os braços, que são a misoginia, o machismo e racismo, o antissemitismo, enfim, todas aqueles grupos que ainda incluem, óbvio, os povos Sinti, Roma e Caló, os grupos LGBTQ e que são os grupos que receberão essas alcunhas que, pasmem, em sua maioria, são todas de plantas consideradas como daninhas. É nesse contexto que é importante recuperar mais uma questão da eugenia, que consagra a daninha como esse objeto que tem que ser extirpado social e economicamente. É o próprio método do Galton para formular a eugenia, que é um método fotográfico e que se baseava na superposição de várias imagens. No caso do Galton, a obsessão dele era em ordem de importância para ele. Judeus, mulheres com problemas psíquicos e criminosos. Isso depois é expandido para vários outros grupos por outros cientistas. O que é assustador, aqui dá para ver como que ele superpunha para compreender um tipo genérico, é que esse tipo de metodologia, apesar da taxonomia clássica não valer mais, das ciências clássicas, a botânica mesmo hoje em dia é uma das ciências de combate, esse tipo de metodologia contamina as ciências consideradas mais de ponta e mais transversais da nossa atualidade, como inteligência artificial, que vai fazer o mesmo exercício para se compor uma imagem, por exemplo, um deepfake com inteligência artificial, ou essa febre que está agora do Lensa, faz seu avatar, uma febre no Instagram para você fazer o seu alter ego digital. Como que isso é feito? É feito assim, é feito superpondo em segundos milhões de fotos de outros rostos, procurando seus padrões internos e chegando a um modelo genérico do que você poderia ser. É exatamente isso o que o Galton fez, e isso que é feito no âmbito das tecnologias contemporâneas de imagem. Não só isso, mas outras coisas. E foi nesse âmbito que eu passei, e vou encerrar com isso, depois o resto vocês veem no catálogo, a me dedicar a cruzamentos de plantas com inteligência artificial, procurando criar uma espécie de curto-circuito no banco de dados, porque os dados eram, os programadores gostam de chamar de incongruentes, porque são várias plantas daninhas de cada grupo, para pensar a possibilidade de um campo de uma extra-natureza que já não se sustente como uma oposição à cultura, nem muito menos uma hierarquia entre humanos e não humanos, mas que possa aí nos colocar diante de outros pensamentos. Né? Eu não tenho dúvida alguma que daniar o mundo é preciso. Eu extravasei um pouco no tempo, e sei que
está um pouco avançado no horário, então eu deixo aqui os meus contatos e, apesar do catálogo ficar só na biblioteca, o catálogo ele traz uma parte, não é só sobre a exposição, é uma grande parte de pesquisa, e ele está disponível nesse site botanicatiranica.visvirtual.com, de modo que, e onde eu tenho atualizado todas as referências da pesquisa. Eu agradeço a atenção de vocês e, de novo, peço desculpas por atropelar aqui o horário. Gente, esses caras aqui. Alguém pode levar? Eu quase, né? Muito obrigada, Gisele, muito interessante a apresentação, e você teve bem bom, agora a gente vai dar a palavra para Gabriela Leirias. Ela é, deixa eu ver, ela é geógrafa, co-criadora do projeto Jardinalidades, que é uma iniciativa que desenvolve a noção de jardinagem como prática artística, criação de territorialidades e potencial de intervenção nas dinâmicas urbanas na cidade de São Paulo. O título da apresentação é Poéticas e Políticas Vegetais, e a gente vai ter também um vídeo dela. Isso aqui é uma apresentação.
sabe, Marta, esse doutor um computador político é onde o socialismo não bate em antiquação de equipamentos. Fica com o botão direito na tela cheia, você quer ver? Bom dia, vocês me escutam bem? Eu queria agradecer o convite do Joaquim e da equipe da Caderno de Campo. É uma alegria porque eu acho que é válido colocar que muitos de vocês das suas pesquisas me acompanham há um tempo e me acompanharam no momento pandêmico também, né? Renato, algumas pessoas aí mais próximas em outros projetos, né? Então,
É interessante estar aqui porque, de algum modo, eu já me senti aliançada com vocês, né, nas pesquisas e nos interesses, né? E estar aqui hoje com Gisele, com Wellington, né? Acho que reforça que a gente, assim como o Alcides comentou ontem, né? A gente faz parte de uma mesma trama, né? Uma mesma rede aí de interesses, né? E de sonhos, talvez, né? Então, eu acho que minha contribuição aqui, depois dessa fala super bacana da Gisele, que eu acho que foi ótimo assim, para introduzir jardinalidades, né? Eu fiz uma opção por um caminho mais horizontal, cartográfico, assim, não tão vertical e teórico e conceitual, para apresentar esse projeto, Jardinalidades, que está entrando numa nova fase agora, né? E vou me deter mais numa exposição que aconteceu em 2019, né? Um momento em que éramos outros, né? Antes da pandemia. E eu inicio com essa imagem aqui do Daniel Cavaleiro, que me evocou essa ideia das alteridades vegetais, né? É um trabalho que participa da exposição e que ele coloca essa ideia do coloque-se no meu lugar, né? Acho que abri um pouco com esse trabalho para demonstrar um tanto dos interesses aí das nossas investigações aí dos jardinalidades, que partem de uma reflexão sobre essa suposta relação com a natureza no espaço urbano, né, na cidade, essa relação com a cidade. E esse trabalho do Cavaleiro, que é um artista já parceiro, que está desde o início do projeto, né, assim como outros que eu vou mostrar aqui, se tivermos tempo, vai trazer esse embate, né, esse embate entre o que poderia ser a natureza que vai pedindo licença, talvez, para existir, né? É um embate e, ao mesmo tempo, uma resiliência, né? Uma teimosia, uma desobediência. Vocês estão me ouvindo? Vocês ouviram da desobediência? Então, a tecnologia, às vezes, é desobediente também. Então, eu queria começar com essa imagem, né? Então, acho que aqui vou trazer algumas imagens e alguns projetos para povoar o nosso imaginário, a nossa discussão, né? E trazendo um tanto do papel da arte, que eu entendo que entre tantas potências tornar visíveis, né? Tornar visíveis, às vezes, elementos que estão evidentes ou não, né? É esse lugar da insistência, esse lugar da experimentação, né? E, por que não, o lugar da liberdade, né? Peraí, o que eu fiz? Só porque eu falei de desobediência. Eu fui clicar, aí ele fechou. Baixa a setinha. Tá. Eu vou passar rapidamente aqui, que a gente já está perdendo um tempinho da tecnologia, né? Mas para apresentar esse projeto, Jardinalidades, que ele inicia em 2014, né? Em que tem então aí esse evento que ocorre em Curitiba, né? Eu e Faituza Tezelli, né? Eu vindo mais de umas discussões sobre cartografia, sobre uma relação com o espaço urbano, e a Faituza Tezelli, que mora em Curitiba, é uma artista, é arquiteta e atualmente terapeuta também, né?
a gente vai se questionando como é que o jardim, né, como é que é essa relação dos artistas com o jardim, e se o jardim pode se tornar uma linguagem nas artes visuais, né? E com essa questão, o que é um jardim e o que pode um jardim. Então essa é uma primeira publicação que eu vou distribuir aqui, para vocês poderem ver. A gente não vai ter muito tempo de conversar sobre, mas que vai ser um projeto seminal, né, em que a gente levanta esses questionamentos sobre a relação com os jardins e convida artistas para realizar intervenções em espaço público. E ali a gente faz um mapeamento de projetos de arte, ativismo, com essa relação com as espécies vegetais. Se desdobram muitas ações, né, poéticas, micropoéticas, mais intimistas, de pequenos cultivos, de microcultivos, até poéticas que se expandem para o espaço urbano, né, como hortas, como grandes jardins. Esse é um mapeamento que a gente faz, que chama Mapeamento, Jardinagem e Territorialidade, dentro do projeto Jardinagem, Territorialidade, Temporalidade e Ato Político. É um nome que acho que já explica um tanto dos interesses do projeto, né? E nesse mapeamento, que é uma das ações que a gente realiza no projeto, a gente vê a quantidade, né, nessa grande cartografia de projetos relacionados com as espécies vegetais. Aqui a gente vai percebendo que o que nos interessa é questionar e alargar esse conceito de jardim, né? Então, por isso que é interessante a fala da Gisele antes, né, também, porque aqui a gente não vai dar tempo de aprofundar nisso, né, mas é um questionamento desse jardim e dessa estética, né, ocidental que chega para nós e que se impõe no espaço e nas casas, né? Então a gente vai alargar essa noção de jardim para além desse lugar, dessa noção do espaço cerceado, controlado e permeado de pequenas violências, pequenas grandes violências, né? Para essa outra possibilidade de jardim, em que o jardineiro pode ser muito mais um orientador de fluxos do que um controlador de fluxos. Aqui é uma imagem desse esse envelope que está passando, vai ser então Jardinalidades, já com esse nome, né, o primeiro projeto que acontece em São Paulo, em que a gente encontra então esse formato com intervenções nos espaços públicos, com lugares de discussão, de troca. Então, essas fronteiras um pouco borradas entre o artístico, o ativista, o que é da ordem do educativo, né, porque a conversa, a troca dos saberes acaba tendo um papel super importante no projeto. Aqui vou mostrar rapidamente jardinagem baldia, porque a gente se coloca num lugar de investigações teóricas e práticas também, né? Se colocando ali num lugar de risco também, né? De colocar o corpo no espaço público e experimentar o que a gente aspira teoricamente também, né? Colocar na prática. Eu acho que um componente que é interessante do projeto é que essas construções teóricas vão se tecendo na interlocução com os artistas, né? Aqui a gente tem, que está passando por aí também, uma revista que é a Jardinagem Tática Poética, que é uma publicação com textos de artistas, entrevistas, inclusive um texto super interessante do Jorge Mena Barreto, que vai fazer esse cruzamento entre as noções de site-specific na arte e a discussão da agroecologia, né? do que é do lugar, do que brota do lugar, né? E isso vai se desdobrar no que a gente vai conhecer na Bienal de São Paulo, que é o Restauro, né? Que é uma obra que vai se tornar um restaurante, né? Essas publicações estão todas no Sul
do Jardinalidades, e também, se alguém quiser PDF, é só entrar em contato. Vou trazer então aqui algumas obras que compuseram essa exposição, Jardinalidades, a poética sobre natureza, corpo e cidade, que então nós somos convidados pelo SESC para ocupar o SESC Parque Dom Pedro II, não sei quem conhece, que é um espaço bem curioso da cidade, assim, fica ao lado do Rio Tamanduateí, próximo à Zona Cerealista e o Mercadão. Então é um lugar assim que tem uma série de tensões, né, e uma série de potências também, mas que a gente, ao longo do processo, né, se a gente está falando de jardinagem e territorialidade, e a jardinagem entendida como modos de apropriação, de aproximação, de intervenção no território, né, não tem como não olhar para o contexto. Então, esse contexto se tornou muito rico, né, a gente vai se dando conta no processo que a gente ocupa uma área de várzea, né, a várzea do Rio Tamanduateí, né, que não é qualquer rio, né, é um rio que faz parte aí da constituição da história de São Paulo, né, e que é um rio que atualmente se encontra morto, canalizado, né, praticamente morto, né, um esgoto a céu aberto. Então, nessa investigação do que pode no jardim, vou mostrar aqui alguns trabalhos dessas possibilidades de jardim. Não sei, alguns trabalhos talvez vocês conheçam, como esse do Bijari, né, que vai trabalhar com vários modais, né, então vai ter o carro verde, o carrinho verde, o ônibus verde, né, para questionar um tanto esses espaços, né, esses lugares que seriam o do verde na cidade, né. Então a gente teve aqui o carro verde, que é esse jardim improvável na cidade, né, e que eles contam, tem muitas histórias interessantes, porque eles criaram vários carros verdes, assim, pelo mundo, né? E como também vai criando afetos, né? Então, essa relação com as plantas tem essa camada, que é a camada dos encontros, dos afetos, das interações com as plantas e entre as pessoas, né? Então, a gente vai imaginando aí esse jardim como um jardim quase de uma relação entre as espécies vegetais, entre as espécies humanas, não humanas, os insetos, né? O que há na terra, né, a fauna toda que convida, né? Esse aqui é um outro jardim improvável, digamos assim, que são os rocambólides do Grupo Fora, que é um coletivo de Florianópolis. Os rocambólides, eles trazem uma citação aos bólides do Hélio de Sica, então vai trazer uma dimensão escultórica, né, assim, a dimensão do corpo, né, para esse jardim, que é um jardim feito de coletas, de reaproveitamentos, né, de palhas, de entulhos, de sementes encontradas na região, no entorno onde aconteceu a exposição. E o rocambólide, ele vira assim, quando eu viro vocês não me escutam, né? Ele então esse trabalho que vai trazendo um maravilhamento assim ao longo do tempo, né? Por isso que a gente traz a discussão além da espacialidade, a temporalidade, né? A temporalidade relacionada ao entorno, mas também ao próprio tempo em que a obra pode acontecer, né? Que ela pode se dar. Troca? Sim. Então, veja, né, pelo espaço expositivo, tinham 7 rocambólides, cada um com sementes, muitas sementes de plantas indesejadas, plantas que são chamadas de daninhas, como a cosmos amarelo, né, e alpistes, né, essas plantas que brotam espontaneamente, né, e eles fazem esse jardim
que é um tanto arriscado, porque eles não sabem o que vai brotar dali, né? Se vai brotar algo, né? E também vai se dando ao longo do tempo aí, o crescimento dessas plantas e a relação com as pessoas. Então, acho que isso também é uma coisa interessante de trazer, né? Que são projetos em que eles trazem uma certa complexidade que não se encerra em uma imagem, né? O rocambole é um trabalho que é difícil de você definir em uma única imagem, né? Em sim, em um trabalho vivo. Então, a gente poderia dizer que essa seria talvez uma boa imagem, que seriam os girassóis, né? Mas seria redutor da potência aí desse trabalho. E que gera muitos desafetos no início, né? O jardineiro do lugar não entendia o que estava acontecendo, porque inicialmente parece um corpo abandonado, né? Então, e justamente dialogando com um contexto no centro de São Paulo, né? Em que existem, né? Não só existiam, mas existem, né? Muitos abandonos, né? De corpos humanos e não humanos, né? Então, no primeiro momento, tem um estranhamento e, ao final, o jardineiro foi um dos que brigou para que o trabalho ficasse, de algum modo, no espaço do SESC. Esse é um outro trabalho, né, que eu acho que vale dizer, Gisele, que eu acho que o Jardinalidades é um elogio às daninhas, né? Tem até um livro do Gilles Clamant que acaba se tornando uma referência, um paisagista francês, né? Que vai trazer essa ideia dessa potência das daninhas, né? E que essa desobediência, eu acho ela muito interessante. A tecnologia não seja desobediente, mas as plantas sim, né? Porque elas são difíceis justamente de serem domesticadas, né? Você pegar, né, um amaranto que nasce espontaneamente sobre o concreto e tentar cultivar no seu quintal pode ser um projeto fracassado, né? Então, a Laura Lídia é uma artista que ela mora atualmente no Rio de Janeiro, mas ela realizou esse projeto em São Paulo também, que é o Ervas SP, né? E ela traz esse SP itálico porque é de espécie mesmo, em que ela mapeia essas ervas daninhas, né? Essas plantas, no entorno do SESC, e ela faz esse procedimento de tornar visível essas plantas que são totalmente invisibilizadas no contexto urbano, né? Então ela faz um desenho dessa planta, ela investiga o seu nome científico e, inevitavelmente, vai entendendo que ela é medicinal, né? Assim, quais são os possíveis usos, ou não também, né? Nem tudo precisa ter um uso, afinal de contas, né? Mas suas propriedades, suas características, né? E ela vai fazer esse mapeamento ali no entorno, né? E só essa ação também já tem o seu aspecto performático, que envolve muitas conversas com as pessoas, né? Então, tem esse dado invisível do Jardinalidades que nos interessa também, que são essas pequenas, essas micro conversas e potências, né? Do diálogo do 1 para 1 também, né? Que envolve um projeto de arte. Aqui é como estava na exposição, que ela traz todo esse estudo, o mapa. Ela fez também uma publicação. Passando bem rapidamente, tá, gente? Esse trabalho da Laura Gorski também, que ele é sem título, mas a gente sempre chama de Corpo Semente. Porque traz aí, insere o corpo na paisagem, né? Assim, brinca um pouco com a nossa noção de escala e com algo que é muito caro a nós, que é justamente problematizar essa dicotomia entre natureza e cultura, né? Então ela se insere na paisagem como pertencente, né? Com esse devir semente, esse devir planta. Esse é outro trabalho dela. Vou falar bem rapidamente, aí eu vou me permite convidar a Teresa Siver, que mostrou o vídeo Jardim de Passagem,
antes da abertura da mesa, falar muito rapidamente assim que tanto a Tereza como a Laura ficaram em residência no momento da exposição. Elas não se conheciam, mas acabaram, devido às afinidades poéticas, políticas, realizar um trabalho juntas, em que dialogou muito com o contexto, porque fizeram coletas aí de sementes no entorno, e todo um trabalho muito bonito, processual, né, dialógico, de se relacionar com as pessoas que frequentavam o SESC e fazer essas cuias, né, essas cuias nessa escala da mão, né, com essa delicadeza, assim. E criaram uma instalação, né, a gente chamou de viveiro, ainda não sei se está exatamente esse nome, né, mas que foi um projeto bem bonito, que foi gerado no processo dessa exposição. Aí, obviamente, as crianças muito presentes, né, e esse é um outro capítulo, mas só rapidamente, assim, trazer que esse SESC é um SESC onde existiu o São Vito, o prédio São Vito, que é um grande drama, né, do urbanismo de São Paulo, né, que foi totalmente demolido, e muitas famílias que viviam no São Vito ainda estão no entorno. Então, o público do SESC, além dos interessados em arte contemporânea, os apaixonados por plantas, tem todo esse contexto que foi super interessante para a gente, né? Então, aqui as duas artistas. O Jardim Parasita, que a Tereza pode falar um pouco mais depois, porque eu acho interessante trazer esse trabalho como o jardim que pode acontecer em termos de imaginário, de potências nas suas ficções, né? Assim como a gente viu o Jardim de Passagem, né? Então, o Jardim Parasita seria esse empreendimento imobiliário que a Tereza fabula, né? Em que o prédio, essa carcaça é totalmente tomada pelas plantas. Então, ela cria esse empreendimento, que ela distribui panfletos, né, e chama Jardim Parasita, um lugar para sonhar, né? Então, essa provocação que a Tereza traz. O Daniel Cabaleiro, depois talvez a gente possa aprofundar mais cada um desses artistas, para quem tiver interesse, né? Mas é o artista que eu mostrei, o Coloque-se no meu lugar, mas acho interessante passar por ele, porque ele tem um trabalho em que a gente vai fazer um viveiro de espécies do Cerrado, no espaço expositivo, e que se relaciona com o Cerrado Infinito, né? Que é um projeto do Cabaleiro que existe desde 2015, em que ele vai ocupar uma praça na cidade de São Paulo, fazendo plantio sistemático de espécies do Cerrado, que se assemelham ao que a gente poderia chamar de terreno baldio, né? E aí você percebe que é uma outra estética proposta, né? Assim como as daninhas, né? O que é a estética da barba de bode do Cerrado, dos capins, da diversidade de capins, né? Então é uma experiência você olhar para o Cerrado com essa atenção, né? E entender essas outras belezas, né? Diferente do que a gente entende como Mata Atlântica, que tem a sua exuberância, as suas cores, né? Então no Cerrado você tem que se aproximar, né, para você ver aquela pequena florzinha. O Fernando Piola, acho interessante de trazer, porque quando a gente fala dos jardins e do que podem os jardins, o Operação Tutóia, depois quem se interessar pode dar uma olhada, é um jardim que a gente vai chamar de na verdade, uma jardinagem tática, ou um paisagismo crítico, que foi uma das categorias no nosso mapeamento, em que ele vai criar um jardim vermelho na delegacia da Tutóia, né? Ele vai se apresentar como um paisagista e vai, ao longo dos meses, ao longo do tempo, fazendo plantios sistemáticos de plantas de espécie de cor vermelha.
E olha só como se torna esse jardim. Ele vai fazendo de um modo em que as pessoas que frequentavam a delegacia nem se davam conta do que estava acontecendo. E ao trazer essas espécies de cor vermelha, que também é de uma estética um tanto duvidosa, né, um jardim vermelho, né, ele quer trazer à tona uma história e uma memória, né, de uma violência, de violências, né, do período da ditadura militar, que pareciam tão distantes, né, e que de repente se tornaram presentes. É interessante ver esse dossiê que ele realiza, assim, super objetivo, né, definindo factualmente cada um desses termos. E aí, vou, para terminar, trazer o trabalho do Gustavo Caboclo, que felizmente temos aqui a Paula Berber, que foi quem me apresentou o Gustavo, que é um artista Wapixana, que vai ter uma participação bem bonita nesse projeto, porque ele faz todo um processo de deslocamento, né, e de retorno a Kanauanin, que é essa terra Wapixana da onde nasce sua mãe. Né? Então ele vai fazendo essas pontes, essas redes entre Paraná, Curitiba, onde ele nasce, e Roraima, Kanauanin, na terra de Kanauanin, do povo Wapixana. Trazer rapidamente, aqui é o Gustavo, que ele faz um manto, ele fica muito sensibilizado dessa relação com o rio Tamanduateí, né? Então no manto dele ele faz o traçado em vermelho do que é o rio hoje, e em azul o que ele imagina que poderia ser o rio, inclusive faz uma expedição até a nascente do Tamanduateí, né? Com o pessoal do educativo, foi uma coisa super bonita que aconteceu, de mostrar que o rio está vivo, né? E ele realiza esse trabalho chamado Paisagem Ancestral, em que ele faz um plantio, aqui tem outras obras também, que ele faz, então, 3 nichos, a Paula aí na imagem, 3 nichos de jardins de bananeira, né? Por que bananeira, né? Ali tem a Rosana, né, Cadete, que é a sua parente, né, que envia uma muda de bananeira de Kanauanin para a exposição, né? Ela virou um ente assim super forte na exposição, mas a gente criou também aí esses 3 nichos de bananeira, 3 nichos cada qual com 33 mudas de bananeira, que não é um número qualquer, é um número simbólico aí, que é da idade da sua mãe, quando ela retorna para a terra de Kanauanin, e ela se dá conta que as bananeiras, que era a paisagem existente e abundante, de então não existem mais, né? Que foram atacadas por uma peste, que eles começaram a comprar banana. Então ele fabula esse reflorestamento de bananeira, né? E depois da exposição, cada bananeira vai ser então doada, né? E vai ter então seus guardiões. A Paula ficou com várias bananeiras, eu fiquei com várias bananeiras, ainda temos muda de bananeira. E uma coisa que é bonito pensar, né, que assim como um baobá, né, quando ele se instaura numa terra, ele ali, a gente pode dizer que é uma terra, né, negra, eu entendo que a fabulação aqui em relação à bananeira é trazer essa memória. Onde se instala essa bananeira, a gente afirma que é terra indígena. Então, quem quiser bananeira, só para trazer a memória, porque isso a gente já sabe, né? Então é isso, trazer só mais essa questão da bananeira, né, que ela é plantada fisicamente, ela é plantada simbolicamente, né, como um modo também de inverter pontos de vista, de inverter modos e percepções que estão pautadas aí no colonialismo. Então, esses artistas têm muitos outros trabalhos, né? O Caboclo agora está trazendo esse termo do coma colonial, né? Que vai atualizando essa discussão. Então, trazendo esse apanhado, né? A gente pode seguir conversando, mas eu queria fechar, você me ajuda? Trazendo um trechinho, desculpa aí o tempo,
Como eu encontrei a Paula ontem, eu já estava sentindo isso e eu fiquei com um desejo aqui, com vocês, de ritualizar também uma homenagem. Tá. Onde foi play? Curar esse lugar chamado cidade, a gente... Esse é um trecho do vídeo Encontros de Ordinalidades que a gente fez durante a pandemia. Tem que achar nessas fendas, nesses espaços em... Criar uma vida possível nessa cidade para além desses limites que estão colocados aí. E pensar que brota também, né? Em todo lugar, né? Eu acho que isso é uma coisa interessante, assim, de pensar. Por que a gente semeia no meio da mina da civilização, né? É um processo que começa a curar as pessoas da cidade, né? E ao mesmo tempo, pensar coisas para um futuro que está relacionado a essa ancestralidade, a esse conhecimento dessas culturas maravilhosas, assim, que são culturas de resistência. O tempo de gerar responsabilidade com os nossos aliados, as pessoas que nos apoiam, as pessoas que estão dispostas e acreditam nas nossas histórias, nos nossos saberes, que os indígenas têm muito a oferecer, e eu acredito que essas tecnologias indígenas, elas estão aí realmente para trazer as curas, né? E como que a gente também Uma oficina de pensa de Genipá. Propostas, imagina possibilidades, aí por isso que a gente fala de utopias, né? Como é que a gente pensa os futuros? Vamos passar ela. Magoie na verdade, Vacaneco, Baba, Vacaneco, Vacaneco, Baba, Vacaneco, Baba, Vacaneco, Baba. Magoie na verdade, Vacaneco, Baba, Magoie na verdade, Vacaneco, Baba, Vacaneco. Essa imagem da Vó Bernal Mapuxi, que não está mais entre nós, o artista Jair Isbel, e que nós tivemos assim, a honra de ter a visita da Vó Bernal no encontro, numa das ações do Jardinalidades. Esse é um trechinho do documentário que a gente vai colocar nas redes logo mais, que foi feito durante a pandemia, porque a gente foi se dando conta como as questões levantadas, a gente já sabia disso, mas parece que as questões levantadas pelo Jardinalidade se tornaram mais urgentes diante da pandemia, né? Então a gente fez uma série de conversas com os artistas e criou esse documentário que vai estar disponível já. E assim eu encerro, né, trazendo aí uma reflexão que eu não tive tempo de abordar muito aqui, mas em que a Paula, o Jader, o Gustavo e essa presença da Vó Bernal trouxeram fortemente, que é da relação do jardim com a floresta, né? E presentificar a floresta mesmo diante desse cenário que a gente viu agora, né? Trazer essa força, essa potência da floresta, né? Como passado, mas como uma fabulação de futuro. É isso, gente. Desculpa o avançado do tempo.